chatas. Será que você é uma? Ou será que você teve uma mãe chata? Essa live é pra todo mundo, porque afinal, ou você é mãe, ou você teve uma mãe. É impossível que você não se encaixe numa dessas categorias. E eu fiz essa live já há um tempão que eu quero refletir sobre isso com vocês, sobre a relação de justiça e caridade. Que eu não sou, né? Não vou falar do ponto de vista psicológico, não vou falar do ponto de vista filosófico, eu vou falar do ponto de vista de coração, que é o que eu entendo. Das consequências das nossas criações, de como nós fomos criadas, ou, para quem é mãe, de como você educa o seu filho e de algumas incompreensões em relação a isso que nós temos. Seja bem-vinda, Miriam, Júlia, Tati, Maiara, né? Sejam bem-vindas. E eu já quero começar, não quero enrolar muito, até porque eu tenho atendimento daqui a pouco. Mas eu queria de coração, então tudo que eu vou falar aqui é baseado na simbólica, que é do que eu entendo, que é a linguagem do coração, e a partir de atendimentos que eu faço todos os dias e das histórias que eu ouço de filhas ou de filhos em relação às diferenças que nós temos, e aí eu vou falar um pouco da simbólica das cartelas, para vocês entenderem como a mesma educação pode dar muito certo para um filho e pode dar muito errado para outro. Por isso, justiça sem caridade é injustiça, já começo com esse conceito aqui. E também o porquê a gente precisa compreender de uma forma mais ampla. É claro que, né, o vídeo que eu vi, por exemplo, era um profissional falando assim, né? Você já teve uma amiga, e me respondam aqui, inclusive, vocês podem me responder aqui, ó. Você já teve uma amiga que se deu bem na vida e ela não teve uma mãe chata? Aí a pessoa responde, não conheço. E aí ele fala assim, porque a gente devia dar um prêmio para as mães chatas. E aí, claro, vamos lá. O que ele quis dizer, né? Aí a gente pode interpretar de milhões de formas diferentes. Primeiro, tá? Que nós temos uma geração, e aí vou dar o diagnóstico do mundo agora, tá? Para vocês. Temos uma geração de pessoas que tiveram sucesso profissional, mas são um fracasso nas relações interpessoais. Ou seja, elas são um sucesso quando se trata da área de profissional, mas elas são um fracasso quando se trata das coisas do coração. E aí vou explicar, depois eu vou dizer o que aconteceu com essas pessoas. E qual é o único, e agora prestem atenção nisso que eu vou falar, tá? André, eu vou repetir várias vezes isso, tá? Injustiça sem caridade é injustiça. Qual é o único objetivo do ser humano e pelo qual cada um de nós vai ser cobrado na eternidade? O amor. No entardecer dessa vida, seremos julgados pelo amor, dizia São João da Cruz. Santa Teresinha, quando ela teve aquela catarse, né? Quando ela queria ser tudo e de repente ela se dá conta, a minha vocação é o amor. Então, qual é a única coisa que as mães serão julgadas é pelo amor. Se elas ensinaram a amar, acontece que uma geração que não foi amada não tem como ensinar a amar. E isso é o que está acontecendo muito e a gente está vendo os frutos disso na sociedade. Então, qual é o problema? É que nós não sabemos o que é o amor e nós confundimos a exigência do amor, ou seja, o amor é exigente, com justiça versus caridade. A gente separa essas duas coisas, porque afinal nós não viemos de fábrica com as duas coisas, eu já vou comentar aqui o porquê que nós não somos Deus. Deus é que é justiça e caridade. Nós precisamos aprender com ele, nós não somos tudo. E principalmente se você vai perceber, você veio com inclinação a um deles, mas você não veio com os dois. E é justamente a humildade o caminho que vai te fazer adquirir aquilo que te falta. Mas prestem atenção, tá? Justiça sem caridade é injustiça. Então, uma mãe que apenas cobra é tirana.
E vejam, olha como é grave isso. A exigência nos faz servos. Se a gente for pensar num governo, por exemplo, um governo que cobra sem que as pessoas entendam ou compreendam ou se sintam livres para acatar aquilo, a gente está falando de uma ditadura, a gente está falando de uma tirania e a gente está falando da relação chefe e empregado, vamos dizer assim, a gente está falando da relação patrão e o servo, que é justamente, aí depois eu vou chegar na relação com Deus, o que muitas pessoas fazem na relação com Deus. Então, há muitos de nós, e aí eu vou dizer principalmente outonos e invernos, que naturalmente são inclinados à justiça. A justiça, mas, de novo, vou repetindo, justiça sem caridade é injustiça. Então, a pessoa acha que ela está sendo justa, quando, na verdade, ela está conseguindo o oposto daquilo que ela acha que tá. E aí, vamos lá. Aí, aquele amor, a pessoa que ama, mas que deixa livre demais. Aquela que deixa fazer tudo, porque ela acha que permitir, que mimar demais é amor. Na verdade, está sendo egoísta. Por quê? Porque ela não quer ter trabalho de educar. Ela vai, deixa fazer, coitadinho, deixa fazer. E aí, ela acha que está sendo amorosa, ela acha que está sendo caridosa, quando no fundo ela está sendo egoísta, porque ela não quer ter trabalho. Então, percebam, justiça sem caridade é injustiça. Caridade sem justiça é egoísmo, ou seja, é o oposto da caridade. Então, qual é a lógica aqui? É a exigência do amor. Eu vou dar vários exemplos para vocês. Só que se eu sei, aí vou falar lá das primaveras e dos verões, que geralmente são mais coração, são mais bonzinhos, né? O dito bonzinho, a mãe boazinha, o pai bonzinho, que deixa o filho fazer tudo, que amoroso, que legal. E aí ele está sendo permissivo. Mas para eu ser uma boa mãe, e aí eu não tô falando que precisa ser perfeita, ou ser um bom pai, e aí, de novo, eu não tô falando que precisa ser perfeito, porque afinal a gente tem a lógica, só Deus é perfeito, nós somos, é uma luta constante, né? O que a gente precisa? A gente precisa compreender o que nos falta e precisa da humildade. Jane, é exatamente isso, a linha é bem tênue, tá? Bem tênue. Agora vamos lá. Vamos tentar entender o que pode acontecer. E aí eu vou dar a consequência dos... não terminei dos pais bonzinhos demais, né? Geralmente, primaveras e verões, que são a lógica da tranquilidade. A primavera é porque quer alegria, ela não quer desagradar. O verão é porque ele quer tranquilidade, ele não quer nada que dê muito trabalho, ele busca tranquilidade, e aí ele vai permitir. E aí, se não conseguiu ser firme para educar, ele vai acabar sendo bonzinho demais e vai acabar gerando um filho mole, um filho que não tem disciplina, um filho que não vai ter sucesso. Agora, se eu entendo que eu preciso das duas coisas, eu vou ficar alerta comigo, né? Eu não sou mãe, mas eu tô falando aqui dos atendimentos que eu faço e do que cada pessoa me relata das dores do seu coração. Então, vamos lá. A gente precisa das duas coisas. Quem é a lógica da justiça precisa da lógica da caridade, para não ser injusto. Quem é da lógica da caridade precisa da justiça para não ser mole demais, para não ser permissivo e, no fim das contas, ser egoísta, porque tá sendo egoísta porque não quer ter trabalho. Eu preciso das duas coisas, porém, eu preciso compreender como fazer isso. E essa é a linha tênue que a Joana acabou de falar, tá? Eu vou citar alguns exemplos para vocês da diferença. Então, nós todos, vamos começar com esse diagnóstico. Assim como eu já comentei, temos inclinações. A gente gostaria de ser perfeito. O desejo de perfeição é um desejo que Deus coloca no meu coração porque é possível ser perfeito. É possível ser como Deus, mas só com a graça dele. Então, primeira coisa, a gente precisa admitir que a perfeição, inclusive na maternidade ou na paternidade, é uma busca que só vai ser possível com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Inclusive, se a missão sua como mãe
ou sua como pai é ensinar a amar, se no entardecer dessa vida você vai ser cobrado pelo amor, e você que é solteiro também, você vai ser cobrado pelo tanto que você ensinou a amar, eu tenho que entender o quê, né? Que eu preciso primeiro aprender a amar. Só que como que eu vou aprender a amar se eu não sou amor? Aliás, eu sou uma centelha de amor, certo? Eu sou uma centelha, porque eu fui criado pelo amor. Porém, eu preciso me alimentar do amor, porque eu gasto esse amor, é como se eu gastasse esse amor, e eu preciso me alimentar desse amor, eu preciso estar sempre me recarregando direto da fonte, para que eu consiga fazer isso de uma forma verdadeira, boa, bela e verdadeira. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, que o teu desejo de perfeição, ele é um desejo bom, belo e verdadeiro. Porém, você precisa daquilo que te falta. Se você é muito justiça, se você sempre quer corrigir, etc., que é a lógica da justiça, se você sabe que não veio de fábrica com a caridade, com a misericórdia, você precisa daquele que é tudo, daquele que é misericórdia, para te abastecer de misericórdia, para que você consiga agir com misericórdia. Se você é muito amoroso, entre aspas, né? Porque assim como eu falei, se não é com justiça, é aquele bonzinho que no fundo é egoísta, eu também preciso desse amor da fonte verdadeiro, completo, para me abastecer. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. É a humildade de compreender que eu não sou tudo e que se eu sou muito justiça, eu tenho o potencial de ser tirana e ser injusta. E se eu sou muito boazinha, eu tenho o potencial de ser egoísta e, consequentemente, faltar a educação. Agora, o que significa educar no amor? Um amor exigente. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de situações reais, de histórias que eu ouvi e que me ajudaram a ilustrar isso de forma sensacional, tá? O que acontece no nosso coração, tá? No nosso coração de filhos, principalmente. E aí, para vocês entenderem como isso é grave, gravíssimo. E vocês vão machucar caso vocês não tiverem essa noção, tá? E o filho sabe perceber quando é um pai humilde ou não, ou é um pai orgulhoso. O filho sabe perceber, ele sabe perceber. Vocês são filhos, anos depois vocês vão saber disso também. Vamos lá. Quando uma criança, como a criança é só coração, ela é puro coração, ela não tem razão, principalmente nos primeiros anos. Quando uma criança é cobrada por algo, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vi uma história uma vez, até um curso que se eu tivesse filhos, eu compraria com certeza. Um curso da família Kloster. Quem aí já ouviu falar na família Kloster? Certamente tem pessoas aqui que são de Curitiba e que já conheceram a família Kloster. A Cissa, que é uma das irmãs mais velhas, ela é pedagoga, inclusive. E o pai é pedagogo por experiência, né? Porque eles são 9 irmãos. E aí eles fizeram um curso de formação, né? Formação de famílias. Então, na prática, ali, eles são experts, né? De família. E a Cissa, com a formação acadêmica também em pedagogia, eles montaram um curso e eles dão alguns exemplos. E um exemplo que eu achei genial foi, claro, numa família de 9 irmãos, eles precisavam ter tarefas, né? Impossível, eles precisavam ter tarefas. Cada um tinha a sua tarefa. E aí, desculpa se eu mudar um pouquinho a história, porque é o que eu lembro aqui, mas pode não ter sido exatamente assim. Mas o que aconteceu? 2 dos filhos tinham a tarefa de lavar a louça. Só que 2 crianças que chegam da escola, às vezes com um dia de educação física, enfim, e eles quase sempre lavavam a louça, mas num determinado dia, eles chegaram cansados do futebol, enfim, acabaram pegando no sono. E naquele dia o pai e a mãe não estavam em casa. E aí, quando o pai e a mãe chegam em casa, a louça estava por lavar, é uma louça de uma família de 9 filhos e mais o pai e a mãe, vocês imaginam quanta louça tinha. E ele viu os filhos cansados lá, né? Ele viu, os filhos estavam mortos de cansado. Se eu não me engano, ele até comentou que eles deitaram com a roupa, nem colocaram pijama, de tão cansados que eles estavam. E aí veio aquele dilema. O que a mãe pensou na hora em fazer, né? Quem é a mãe aí? O que vocês pensariam em fazer numa situação assim? Qual foi o primeiro impulso dela? Ah, não, deixa, amanhã eu lavo, né? A mãe já, na hora, pensou isso. Mas o que o pai
que quer educar no amor, pensou, não, é a obrigação, o combinado. Eles combinaram que eles iriam lavar a louça. Agora, então, bom, o combinado era que eles lavassem a louça. Eles foram dormir sem lavar a louça. Agora, olha que bonito, tá? Olha que bonito. Por quê? Vamos pensar que esse pai provavelmente é colérico, tá? Pelo que eu percebi. Ou sanguíneo, não sei, mas enfim. Mas vamos pensar assim, ó. Se eu vou lá, né, e pego a panela, algumas de vocês iam fazer isso, hein? Ia pegar a louça, ia chegar no quarto e ia falar: como assim? Vocês não lavaram a louça? Eu não tinha dito, por que vocês não lavaram a louça? Não sei o quê. Enfim. Então, você pode ter essa tentação, esse impulso de xingar, de brigar, de, enfim, não cumprir o combinado. Aplicar a justiça, porque eles combinaram que eles iriam lavar a louça. Agora, olha o que esse pai, com a sabedoria de 9 filhos, faz, tá? Com dor no coração, ele acorda os 2 filhos, e aí ele, filho, olha só, eu sei que vocês estão cansados, eu imagino quanto vocês estão cansados, mas foi o combinado, foi o nosso combinado. Eu preciso, por amor, acordar vocês e que vocês 2 vão lavar a louça e cumprir o combinado de vocês. Vamos lá, o papai vai junto, eu vou junto, eu lavo a louça com vocês, eu fico do lado, mas eu preciso acordar vocês. Por amor, eu preciso acordar vocês, porque eu confio em vocês, eu sei que vocês podem cumprir. Vamos lá. E ele foi, levantou os 2, puxou os 2, vamos lá. Foram, lavaram a louça com a cara fechada, com a cara amarrada, se arrastando, mas eles cumpriram. O que esses 2 filhos fizeram no dia seguinte? Foram pedir desculpa pro pai por não ter lavado a louça antes. O que nos ensina esse acontecimento? Essa, pra mim, foi genial a reação dele. Genial, por quê? Porque ele fez o que ele tinha que fazer, que é educar no amor. Mas ele deixou claro que o que ele estava fazendo era por amor. Que não era porque ele é tirano, que não era porque ele queria que os filhos simplesmente cumprissem a tarefa para serem filhos nota 10, para serem crianças com estrelinha, para dizer, olha só como eu tenho filhos bons. Não! Ele estava preocupado em educá-los no caráter. Ele estava preocupado em educá-los no amor. Isso é a diferença entre uma educação com tirania, que é simplesmente a cobrança, e uma educação que mostra que precisa da justiça, mas com caridade, que é uma educação compreensiva. A primeira coisa que ele fez foi: eu sei que vocês estão cansados, eu entendo que vocês estão cansados. Isso é o amor, isso é a compreensão. E ele deixou claro para aqueles 2 adolescentes, porque a adolescência, vocês sabem, quem tem filho adolescente sabe que não é fácil, que era por amor que ele estava fazendo. Ele não deixou dúvida que era por amor. E aí esses filhos, no dia seguinte, se sentem culpados porque foram dormir e não com raiva do pai. E não, eles na hora já souberam que tá. Talvez na hora eles não gostaram, eles acharam que o pai era chato. Mas eles tiveram certeza o tempo todo que aquilo era por amor. O que vai acontecer com esses filhos quando eles crescerem e sabendo que a figura do pai é a figura de Deus, simbolicamente? Eles vão crescer sabendo que o pai os ama não por aquilo que eles são capazes de cumprir ou fazer. O pai os ama e os corrige por amor. E que independentemente se eles não fizerem, eles vão continuar sendo amados. Isso, gente, é uma das principais consequências dos pais que não conseguem educar no amor, tá? E aí vocês podem dizer se vocês não reproduzem, porque muitos pais reproduzem algo que tiveram. Então vamos lá. Um pai chato, uma mãe chata, que você não conseguiu sentir a caridade, que era só justo, ou melhor, praticava só a justiça sem caridade. Sabe o que vai acontecer? Essa criança, ela vai crescer
achando que para que Deus a ame, ela precisa ser uma boa menina. Ela precisa ser um bom menino. Ela precisa seguir os 10 mandamentos perfeitamente, porque se eu não fizer, eu não vou ser amado por Deus. Não é assim que acontece? Não é exatamente essa uma das principais dificuldades que as pessoas têm? Se sentirem amados por Deus, amarem e se sentirem amados por Deus, apesar de nós? Apesar dos nossos erros, sabendo que o Pai nos ama independentemente se a gente pode cometer as piores coisas, Ele ama a ovelha perdida, Ele ama o pior de todos. Não importa se a gente... Olha só, olha que isso aí é muito importante, porque você pode ler no Evangelho 1000 vezes. Você pode ler no Evangelho que ele vai atrás da ovelha perdida. Você pode ler no Evangelho que ele é maravilhoso, que ele perdoa todo mundo, Você pode ler no Evangelho isso na tua razão. Mas se o teu coração não sentir isso, porque você não conseguiu sentir isso com o teu pai ou tua mãe lá na infância, você vai ter um maior trabalho. Você vai precisar de cura interior. Você vai ter um trabalho, um desafio que vai ser anos, formiguinha, formiguinha, pra você sentir o amor de Deus. E não tô falando de sentimento tipo de borboleta no estômago, de eu tô lá no grupo de oração e aí tem o Espírito Santo. Eu não tô falando desse sentimento. Eu tô falando da certeza de coração de se sentir amado. Eu tô falando desse sentimento que nos dá segurança. Eu sou amado por Deus, não importa o que eu faça. É isso que acontece com filhos que acham, que atrelam, que parece que está associado o cumprir as regras com o amor. Justiça sem caridade, acontece isso. E aí tudo bem, a pessoa vai ser uma excelente cumpridora de regras. Ela vai ser uma excelente profissional, porque ela é uma excelente cumpridora de regras, ela é responsável, ela vai lá ser uma excelente profissional. Ela é ótima, ela é fantástica, ela tem sucesso profissional. Mas ela é um fracasso porque ela não sabe se sentir amada, ela não sabe receber amor e não sabe dar amor. Porque ela não entende o amor como gratuito. Não entende o amor de Deus e não entende o amor das outras pessoas. Tudo que acontece com a outra pessoa, se alguém termina o namoro com ela vai achar assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu não mereço ser amada. É exatamente isso que acontece. Quando uma pessoa teve um pai ou uma mãe exigente, mas sem caridade. Então vejam, eu não estou dizendo aqui que os pais não precisam ser exigentes. Deus é exigente conosco. O amor, aquele pai acordou os filhos adolescentes. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito, porque ele queria educar os filhos para terem sucesso de verdade. Mas ele sabia, no fundo, que o que mais importava era educar no amor. Aqueles filhos, eles precisavam saber, sentir que aquela cobrança, ela não era uma cobrança porque eles tinham que cumprir uma regra. Era uma cobrança porque aquilo precisava ser feito por amor. O funcionamento da família precisava daquela louça lavada. O descanso da mãe no dia seguinte precisava daquela louça lavada. Então, filhos, vamos ajudar a mãe, vamos lavar essa louça por amor que eu tô acordando vocês. Então, é isso que a gente precisa compreender, que é ser exigente sim, porque quando precisa ser cobrado, e Deus faz isso também conosco. Ó, Andréia tá falando, eu sei exatamente o que é isso. Cumpridora de regras, e estava fazendo a mesma coisa com a minha filha, até que minha psicóloga me mostrou isso. É isso. Aí o que acontece com o tempo? Olha só, se a gente não aprende a amar, o que vai acontecer, tá? A Andréia se transformou em mãe, ela teve uma mãe exigente, que era exigência sem caridade, portanto injusta, tá? E aí ela não aprendeu a amar. Aí ela vai e ela quer criar a filha dela da melhor forma possível. Ela quer criar a filha dela, quer ser uma boa mãe. É um desejo do coração das mães, né? As mães não erram à toa, né? As mães erram querendo acertar. Então ela vai e ela faz o que ela aprendeu, ela reproduz aquilo que ela aprendeu. E de repente ela percebe que não tá dando certo, né? Ainda mais dependendo do filho, porque se for um filho parecido com o pai, até pode funcionar, mas se for um filho completamente diferente? E se for um filho com um outro manual de instruções? E aí? Sabe o que eu costumo brincar? Olha só, gente, como é sério isso, tá? Como é sério. Vou dar um exemplo simples.
um filho que gosta de liberdade, que é um caso de uma primavera, e um filho que tem medo da liberdade, que é o caso de um inverno profundo, tá? Tô falando aqui primavera e inverno profundo, ok? O mesmo acontecimento. A mãe resolve levar os dois num lugar. Ela resolve levar os dois num lugar, num consultório médico. Os dois têm uma consulta médica. Esses dois filhos têm uma consulta médica. A primavera que ama a liberdade, o inverno que tem medo da liberdade. Aí vai os dois filhos lá no consultório médico. Aí essa mãe, ela resolve dar uma volta e pensa assim, não, eles estão aqui num lugar seguro, eu vou até ali do lado e já volto, elas estão aqui num lugar seguro com a recepcionista e tal. Tá, vou dar uma voltinha, olha só, recepcionista, você pode cuidar dos meus dois filhos aqui enquanto eu vou ali do lado e já volto? Aí essa mãe vai, porque afinal eles estão seguros, não vai acontecer nada com eles, são crianças que já têm, né, já conseguem ficar ali quietinhas. Sabe o que vai acontecer? A primavera, que gosta de liberdade, ela vai amar que a mãe saiu e ela ficou livre, ela pode comer bala do consultório, e ela pode ler a revista, e ela tá livre, uhul! Sabe o que vai acontecer com a criança em inverno profundo? Vai se sentir abandonada. Como é que a minha mãe teve capacidade de fazer isso comigo? A minha mãe não me ama. Olha só o que a minha mãe fez comigo. Ela me deixou num lugar novo, inseguro, eu não conheço ninguém. E ela me deixou aqui. Meu Deus do céu, onde é que ela foi? Será que ela vai demorar pra voltar? E pronto. E ela ficou ali com uma marquinha do coração que talvez ela nunca mais esqueça a sensação de abandono que ela sentiu naquela ocasião. Vejam que eu tenho duas crianças e uma ação de uma mãe, que não fez por mal, obviamente, mas que ela teve efeitos opostos. Um filho em outro filho. Então, até isso é uma lógica diferente. Até as consequências de uma mesma ação é uma lógica diferente. A Jana tá falando que a primavera não dá pra deixar sozinha. Depende do ponto de vista. Ela vai bagunçar, mas, né? Enfim, olha só. Ó, a Maria tá achando que tem essas duas crianças. Eu gosto de pensar que Deus dá uma escola para cada família, uma mini sociedade, tá? Então, às vezes eu faço análise de 4 filhos, de 4 irmãos, né? Eu faço de um, aí daqui a pouco vem o irmão. O que eu mais tenho é atendimentos assim, né? Chega uma pessoa e quer que a irmã faça, quer que a mãe faça, quer que o pai faça, né? E aí acaba que a família toda faz. E é muito comum que seja um de cada cartela. É muito comum. Ou seja, Deus, ele te dá uma escola, ele te dá uma mini sociedade ali. E se você não olhar para cada criança como individual, uma educação personalizada vai ter consequências, porque não dá para aplicar a mesma régua para todo mundo. E aí vamos lá, a Jana aqui fez até a piada, né? Ela conhece bastante, a Jana conhece bastante de simbólica. A primavera é uma criança que ela tá sempre buscando o agradável. Ela tá sempre buscando o agradar, o agradável e tal. Então vai lá uma regra, a primavera vê uma regra e ela vai fugir da regra. Então assim, ó, precisa ficar sentadinha, filha. Aí ela vai levantar. Aí a mãe olha pra ela com cara de brava e fala, filha, eu pedi pra você ficar sentada, senta aí. Aí dá lá um castigo pra primavera porque ela levantou pela 4ª vez. A primavera sabe que desobedeceu. Se ela sabe que ela desobedeceu, ela sabe que a correção é justa. É justa. Vai dar dor no coração dela? Não vai dar dor no coração dela, porque ela sabe que aquela correção é justa. Ela realmente desobedeceu. Agora, digamos, aí eu vou falar do inverno de novo, né? Ou de um outono. O outono já é aquele que naturalmente é mais maduro, é a criança mais madura. Ela não precisa ser cobrada. Ela vai fazer e ela vai cumprir porque é da natureza dela ser responsável. Aí vai o pai e fala assim, quero ver, hein? Eu quero ver se você vai conseguir cumprir. Não sei não. E aí ele desconfia dessa responsabilidade da criança outono. Ele duvida ou então ele aplica uma punição que é injusta para aquela criança outono que não precisava ter sido cobrada. O que aquela criança outono vai fazer? Ela vai ficar sentindo raiva do pai. Ela vai ficar sentindo raiva porque aquela punição foi injusta. Então é como se a criança viesse com um mecanismo de fábrica
de justiça e injustiça verdadeiras, porque como ela é puro coração, ela vem embutido com a caridade. Ela é puro coração, o coração é a emoção, o coração é a lógica da beleza, é a lógica não é do certo e do errado. Então ela sabe quando a punição era justa, e aí não vai ter. Quem nunca apanhou, mas sabe que é justo? Vocês podem ver lá no histórico de vocês do coração. A gente tem um histórico do coração, tá? A gente tem lá o checklist de coisas que nos marcaram. Aquelas coisas que foram realmente justas, que teve justiça e caridade juntas, não tem trauma nenhum. Nosso coração está resolvidíssimo no nosso coração. Agora, aquelas situações que foram injustas ou que foi não olhando para nossa individualidade, aplicando a mesma regra para as duas crianças ou para as 4, claro que o pai ou a mãe. Aí agora vamos lá, tá? Vocês podem me dizer assim, ó. Tá, uma criança não vem com manual de instruções. Como é que eu vou saber como que eu tenho que tratar cada filho? Você sabe, mãe. Você sabe. Se você parar para ouvir o teu coração e se você fizer o exercício de ouvir o coração do teu filho, porque você tem essa capacidade, isso veio de fábrica em você, coração de mãe. Não dizem que coração de mãe não se engana? Por quê? Porque coração de mãe veio com um mecanismo ligado no coração do filho e vice-versa, principalmente nos 5 primeiros anos. Isso significa que se você não tá ouvindo o coração do teu filho é porque você não tá parando para escutar. Se você não tá parando para escutar o coração do teu filho, é muito provável que você esteja ouvindo regra genérica e aplicando regra genérica para ele. Você esteja ouvindo regra que dá certo para outro filho, para outra criança, para outra família, e você não tá avaliando se aquela regra se faz sentido pro teu filho e mais ainda para aquele filho. Então, sim, vem um mecanismo no teu coração de mãe que sabe ler o coração do filho e sabe ler a diferença de cada filho. Isso é sindéresis, isso é os primeiros princípios que vêm escritos no nosso coração. Na verdade, nós sabemos ler o coração de todo mundo, de todo mundo. É por isso que a gente tem impressões. E claro, vamos lá. Deus semeou a verdade no nosso coração. Ele semeou trigo no nosso coração. Aí veio o pecado original, veio o mal e semeou o joio, que é muito parecido. E aí, às vezes, a gente acha que é justiça e é julgamento. E os dois são joio e trigo, e é muito, muito, muito parecido. Então, esse é o risco da gente ouvir o coração sem Deus. Se a gente não tiver a luz do Espírito Santo, se a gente não tiver muitas vezes discernimento, se a gente não tiver sabedoria, se a gente não buscar esse amor da fonte, essa luz da fonte que faz a gente identificar joio e trigo, é muito provável que você esteja caindo em julgamentos achando que é justiça. Aplicando julgamentos, sendo injusta, achando que isso é justiça. Certamente isso acontece muito, muito, muito com as mães. E veja, o que tem que fazer? Justamente pedir essa graça de Deus. E realmente prestar atenção, usar a inteligência, usar a tua inteligência que Deus te deu para algo. O que a gente tá fazendo? A gente tá agindo por impulso. A gente tá animalzinho. E esse animalzinho, ele tanto é conduzido pela sindéresis, pela verdade, quanto ele é conduzido pelo pecado original, pela maldade. Então, muitas vezes, a gente age por impulso e a gente não sabe de onde veio esse impulso. Se foi do joio, se foi do trigo. Se foi de Deus ou se foi do mal. E aí, esse é o risco. Deus deu inteligência para alguma coisa. Ele deu a alma onde ele atua também por alguma coisa. Porque nós precisamos de tudo isso atuando junto. Então, na educação de um filho, você precisa estar alerta para isso. Você precisa estar alerta para que aquele primeiro princípio que Deus colocou no teu coração seja de fato unido. Gente, olha, eu queria muito dar uma segunda aula, uma terceira aula sobre a linguagem do coração em relação a mães e filhos, tá? Por quê? Porque vocês, de novo, eu vou repetir a frase que eu falei lá no início para quem chegou depois. No entardecer dessa vida, nós seremos julgados pelo amor.
A nossa vocação é o amor. Citei São João da Cruz e citei Santa Teresinha. E poderia citar todos os santos que aprenderam a amar com Cristo, ensinaram a amar como Cristo amou, através das suas vidas. E os pais de Santa Teresinha, Santa Zélia e São Luís certamente ensinaram a fazer isso. Vou citar os dois aqui, tá? Vou citar Santa Zélia e São Luís, porque eles são o maior exemplo de que justiça sem caridade é injustiça. E de que não é um amor exigente que vai fazer um filho amoroso, tá? Santa Teresinha, para quem conhece a história dela, foi muitíssimo mimada. Com 12 anos, ela foi num retiro e ela não sabia pentear o próprio cabelo, porque alguém fazia isso por ela todos os dias. Ela tinha 12 anos, ela não sabia pentear o cabelo, porque ela não sabia arrumar o próprio cabelo, porque alguém fazia por ela, ou era a irmã, ou era a mãe, ou era o pai. A mãe já tinha falecido nessa época, mas ou era o pai, ou era a irmã, ou era uma criada que fazia isso para ela. Eles tinham empregados em casa. E ela é doutora da igreja, ela ensina o amor, ela ensina a pequena via para Deus. Por quê? Porque isso é uma prova de que não é a exigência chata que vai fazer a criança ser educada no amor. E ela era uma melancólica, lembrando que ela era uma melancólica. Ah, não, mas eu tenho que ser exigente. Melancólica é o que mais tem consequências no seu coração quando a exigência é injusta. Ele sabe disso. Ele sabe quando é exagerada. E mais, tá? Vamos lá por nota. Vou dar o exemplo das notas, porque a nota é uma cobrança que não é tão justa assim. E eu vou explicar pra vocês por quê. Quando justiça sem caridade vira um trauma, tá? Digamos que essa criança melancólica, que geralmente é uma criança estudiosa, que tende ao perfeccionismo, né? E aí vamos pegar melancólica de inverno profundo. Triplo, né? Aí vai 2 vezes a potência 2 de ordem e de exigência, de autocobrança, etc, né? O que vai acontecer? Essa criança estudou, ela reestudou, ela tá nervosa, ela tá ansiosa e ela foi lá naquela prova e ela deu o máximo dela. Ela se cobrou até demais, se cobrou. E aí ela tira um 9,5. Ela não, aliás, pode ser até uma nota mais baixa, não importa a nota aqui, mas ela não tirou 10. Aí ela chega em casa, já se cobrando, por que ela não tirou aquele 10? E aí ela mostra pro pai ou a mãe o boletim ou a prova. E o pai ou a mãe olha e fala assim, não podia ter se esforçado mais, hein? Quem já passou por isso aqui? Quem já passou por isso? Do pai ou a mãe, ao invés de avaliarem se foi falta de esforço, se realmente a prova não estava difícil, ao invés de avaliarem como Deus faz, porque Deus sabe todo o contexto, ele conhece nosso coração, ele conhece se foi preguiça, ele conhece se foi, enfim, né, se podia ter se esforçado realmente mais, ou aquele 9,5 já é um 10. Às vezes um 6 é um 10 na lógica da justiça. Às vezes a criança se esforçou o máximo que ela pôde, no tempo que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha, e aquele 6, na lógica da justiça, é um 10. Só que sabe o que acontece? A criança sabe que aquela cobrança é injusta. E aí ela vai ficar com raiva a princípio. Só que essa situação se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Sabe o que vai acontecer? Essa vai ser uma criança que nunca vai estar satisfeita consigo e com nada na vida. Por quê? Porque sempre a régua vai estar alta demais, quase inalcançável. Ela nunca vai conseguir saborear aquele 9,5. Ela nunca vai conseguir ser grata por aquele 9,5. Ela nunca vai conseguir se sentir feliz com aquele 9,5, porque ela sempre vai achar que tinha que ter sido 10. Quantas e quantas e quantas vezes e quantas pessoas eu já atendi exatamente com essa mesma característica, não é, Cíntia? Sempre vai achar que não é bom o suficiente. É isso que vai acontecer. E a gente achar que não é bom o suficiente não tem razão de ser, porque nós realmente não somos bons o suficiente, só Deus é. Mas eu preciso abraçar com humildade isso. Eu preciso abraçar com alegria o fato de eu não ser 10 e de eu precisar de Deus que é 10.
Então, a pessoa que tem essa percepção de si mesma, ela vai rejeitar a si mesma e, consequentemente, vai rejeitar aquilo que Deus fez nela e nunca vai conseguir se amar de verdade e nunca vai conseguir ter um amor próprio verdadeiro que é baseado na verdade. A humildade é a verdade. A verdade é, você não é 10 em todas as matérias, só Deus é. Então, não tem professor que diz isso, até dava raiva, né? 10 só pra Deus, né? Mas na lógica da escola pode tirar 10 sim. Se eu acertei tudo, eu tenho que tirar 10. Então, eles confundem, né, a lógica do ser perfeito, que é só pra Deus, com o tirar 10 na nota, que sim, se o aluno foi muito bom dentro da potencialidade dele, é um 10, né? É um 10, pronto. É a regra da escola, não é a regra de Deus. Mas vejam que o quanto isso é grave na criação. O quanto as nossas autopercepções são baseadas muitas vezes em julgamentos injustos e não na justiça, porque justiça sem caridade, de novo, é injusta. Jussara tá falando, chama a Jéssica para uma terapia de acordo com a sua personalidade. Isso, ó, Mayara, tirar 10 e ouve, não fez mais que a obrigação. Olha isso, gente. Só tá estudando, ó, frases que eu já ouvi, tá? Não fez mais que a sua obrigação. Só tá estudando, então tem que tirar 10 mesmo. E às vezes, sabe, ó, olha só que interessante, tá? Nem todo mundo nasceu pra ser intelectual. Graças a Deus, né? Tem gente que nasceu pra arrumar pneu de carro. O pneu de carro é uma coisa técnica, ele vai ser um excelente trocador de pneu. Eu não sei trocar pneu, preciso pagar alguém pra fazer isso. Ele vai ser um excelente eletricista. Eletricista é entender a mecânica ali daquele aparelho, etc. E você pode aprender, é um aprendizado, é inteligência. Só que não é uma atividade intelectual. Então, essa criança, ela não vai ter uma capacidade intelectual tão grande lá na escola. Mas o que acontece hoje na lógica da universidade, da faculdade? Supervaloriza o conhecimento acadêmico. E aí essa criança que não tem tanta capacidade intelectual, e geralmente não tem nem pretensão intelectual, porque não é o gosto dela, ela vai começar a ter baixa autoestima. Ela sempre sonhou em ser mecânico, ou eletricista, ou até gari, né? Pode ser que ela tenha o sonho de ser gari. Só que ela vai ouvindo que aquilo é ruim, aquilo não é... Enfim, ela tem que fazer uma faculdade, ela tem que tirar 10. Talvez para aquela criança que vai tirar um 7 toda a vida, vamos dizer assim, ela sabe, porque tem a lógica da justiça no coração dela, que aquele 7 é o máximo que ela pode dar. Aquele 7, pra ela, é um 10, sempre. Porque ela deu o máximo que ela podia naquela disciplina. Ela estudou o máximo que ela podia dentro da disciplina de adolescente dela ou de criança dela. E o sonho dela tá relacionado. Deus não coloca sonhos irrealizáveis. Ele orienta as pessoas também por isso. Só que aí essa criança acha que tem algo de errado com ela, se acha burra, acha que não vai dar certo na vida, que não vai ter sucesso na vida. Ó o risco lá dessa frase que a pessoa fala. Você conhece alguém que teve sucesso na vida e que não teve um pai chato, uma mãe chata? Gente, sucesso na vida é saber ser amado e se sentir amado. Ser amado é a única coisa que minimiza as dores do coração, que faz uma pessoa se sentir minimamente realizada, plenamente realizada só no céu. Agora, o que mais a gente tem não é pessoas com sucesso profissional, juiz, médico, empresário, com um buraco enorme no coração, que não aprenderam a amar e que não sabem amar, que não se sentem amados, ainda que tenham todas as mulheres do mundo. O cara é inteligente, é bonito, tem dinheiro e não se sente amado, e ele tem todas e não tem ninguém, porque ele não se sente amado e porque ele não sabe amar. Ele é um narcisista, não sabe amar. Ou mulheres lindas, bem-sucedidas, mas não conseguem amar e se sentirem amadas. E mais, aqui eu não estou falando de ter um namorado ou um namorado, um casamento, porque o sentimento de ser amado vem de Deus. O ser amado e se sentir amado vem de Deus. Quando eu sei amar e me sinto amado e eu vou aplicar isso num relacionamento, é porque vem da fonte.
É porque vem da fonte. Hoje o que mais tem são copos vazios tentando se encher. Porque afinal ninguém vive sozinho. Mas se vem da fonte, pode ser um celibatário, pode ser uma pessoa solteira, porque independe de estar com alguém ou não. Porque eu sei que eu sou amada. Não importa o quanto eu for humilhada. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu fiz lá a live da Cara de Rica, vocês lembram da Cara de Rica? E na live eu falo, né? Eu não tenho cara de rica, eu sou primavera, eu não sou inverno, eu sou povão, gente, eu sou povão. Pra mim isso não é um problema nenhum. Eu sei que eu sou cara de povão, cara de patricinha, cara de quem é herdeira, cara de quem é sustentada. Eu sei que eu tenho essa cara, gente, eu não tem problema nenhum, eu sei. Mas eu sei que eu sou amada por Deus. Aí a pessoa responde lá, claro, sem assistir a live, porque na live justamente eu explico que eu não tenho cara de rica, não importa quantas roupas de rica eu coloco, eu não tenho cara de rica. E não importa a minha conta bancária também, eu posso... Vocês não sabem a minha conta bancária, mas não importa a minha conta bancária. Aí vejam, a pessoa vai lá e comenta assim, pra debochar, né? Você não tem, hahaha. Gente, se eu tivesse algum problema, se eu não soubesse que eu sou amada por Deus, e aí começam os haters da internet, isso não tem que nos atingir. Não importa o que falam sobre mim, não importa o que acham sobre mim, importa que eu sei que eu sou amada por Deus independentemente do que eu faça. Importa que eu sei que eu vou ser amada por Deus independentemente se talvez eu me afastar dele. E que a misericórdia é muito maior que a justiça. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai achar que tem que merecer o céu. Não era assim? Não comprava um pedaço do céu antigamente, que foi uma das maiores heresias que existiu dentro da igreja, que era vender um pedaço do céu? Não se compra um pedaço do céu, se conquista o coração de Cristo. Isso a gente já tem. Eu só preciso alimentar esse amor, eu só preciso devolver aquilo que eu já recebo de graça. É só isso que a gente tem que fazer, é amar Deus. É mimar Deus, é beijar Deus, é abraçar Deus, é elogiar Deus, é só isso. E elogiar por quê? Porque eu tenho que bajular o meu chefe? Porque eu tenho que puxar saco do meu chefe? Não, porque é o meu Pai, Ele quer me dar um mundo. Ele quer me dar um mundo. Se eu conseguir amá-lo e se isso não for um risco para minha alma. Então, quanto mais eu entendo isso, mais eu desprezo realmente as coisas do mundo que falam de mim. Não importa o que falem de mim. Não importa se eu tenho o sucesso aparente. Não importa a minha conta bancária. Não importa se eu tô namorando ou se eu não tô namorando. Não importa isso, porque eu sei que eu sou amada por Deus. E sei, inclusive, que aquilo que talvez Ele não me dá é por amor. Não é por castigo. Gente, uma das coisas que o protestantismo faz é atrelar sucesso e conquista a merecimento. Se você não conquistou isso, é porque você não tem fé suficiente. Se você não conseguiu uma casa, um carro, sucesso profissional, é porque você não tem fé suficiente. Gente, olha a vida dos santos. Os santos foram aqueles que muitas e muitas vezes perderam tudo. Jó perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde. Mas ele era um dos filhos mais amados de Deus. E por que Deus faz isso? Porque Ele vai dar 100 por 1 e a vida eterna para essa pessoa que continuar amando e confiando nele, apesar dele mesmo e apesar daquilo que ele tem ou que ele pode conseguir nesse mundo. Eu posso trocar os bens desse mundo, eu posso abrir mão dos bens deste mundo por 50, 60 anos que ainda me resta, 100 anos que ainda... Sei lá, vamos pensar que uma pessoa que acabou de nascer, ela pode ter 100 anos de luta aqui, mas eu tô falando da vida eterna, gente. Eu tô falando de milhares, de milhões. Eu tô falando da eternidade em troca disso. Então percebam, o que vocês, mães, vão ser cobradas é se vocês amaram e ensinaram a amar. Se vocês ensinaram, ou melhor, tá? Se vocês se esforçaram por amar e ensinaram a amar.
É isso, porque às vezes fala se vocês amaram, mas vocês também são imperfeitas. Vocês também precisam do amor da fonte. Vocês também estão numa busca constante por aprender a amar, porque talvez vocês não aprenderam em casa. Olha só, a gente teve uma geração de pessoas muito trabalhadoras. A gente teve uma geração de pessoas muito laboriosas, muito obedientes, e que sim, a gente vê, né? São pais que conquistaram muitas coisas, que conquistaram bens. Mas se eles não ensinaram a amar, o filho vai ser um fracasso emocional, vai ser um fracasso emocionalmente. E ele vai conseguir conquistar bens, etc, nas gerações seguintes? Não vai, porque eu preciso das duas coisas. Eu não posso ter sido, porque se eu for um fracasso no amor, no fim da minha vida, no entardecer da minha vida, não vai ter valido nada. Aqueles bens, às vezes a gente compara, fala assim, o que adianta, né? Os bens vão ficar, a gente não leva nada, dessa vida não leva nada. Mas o amor é pra eternidade. O amor é pra eternidade. Então lembrem disso, tá? Acho que eu já falei demais aqui. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Acho que eu vou... Jussara tá falando que vai baixar pra assistir todo dia. Que bom que vocês gostaram, tá? Mas o que eu quero dizer é... Se tem uma sementinha no coração de vocês de achar que Deus os ama, tá? Porque às vezes os pais de vocês não aprenderam a amar, então não ensinaram a ser amado e nem amar. Então, né, vamos nesse sentido, a gente tem que realmente perdoar, porque eles não aprenderam a amar, às vezes é nós que somos a geração que podemos quebrar esse ciclo e aprender a amar, porque a gente tem o amor da fonte, agora quem nos ensina a amar é Deus, é o próprio Deus. E também amá-los, eles não foram amados pelos pais. Às vezes entre si, né, falta o amor da fonte, então eles também precisam receber o amor da fonte para que a gente consiga que eles aprendam a amar. Então talvez somos nós os filhos que vamos ensinar os nossos pais a amar de verdade, consequentemente receber amor deles, inclusive, depois, né? Tudo bem, já estamos crescidos, já tivemos as consequências da justiça sem caridade. Maravilha, o que passou. É isso que a gente não... O que a psicologia faz, gente? A psicologia, ela cava a nossa memória. Ela vai lá, ela cava a nossa memória. Ela cava. E não tá na memória, gente. Tá no coração, tá na afetividade. É aqui que a gente precisa perdoar. É aqui que a gente precisa aprender a amar e receber amor. Não é aqui. Então não adianta ficar olhando pro passado. Não adianta ficar olhando as histórias do passado. Adianta perceber, diagnosticar. Tá, foi disso, causou isso, maravilha. Então, tchau. E agora vamos começar uma nova história. E agora eu tô com Deus. E agora eu sou amado por Deus. E agora não importa o que eu faça, eu vou continuar sendo amado por Deus. É o bom ladrão. Gente, o bom ladrão. O bom ladrão me ensinou tanta coisa. Por quê? Se você é convertido há algum tempo, ou se converteu agora, presta atenção nas fases que você vai passar, tá? Fases que você vai passar. Igualzinho um relacionamento. Primeiro tem o apaixonamento. Aí você fala, nossa, que Deus maravilhoso, e agora eu vou pro céu, e agora eu sou o máximo, e agora, e aí você se converte e acha que agora... Aí começa a julgar o outro, inclusive, né? Pode ter essa fase. Alguns passam por essa fase. Nossa, agora eu sou melhor, agora eu sei, agora eu tô com a verdade, e agora eu começo, né? Tudo que eu fazia... Né? Aí tem a fase do primeiro amor, do apaixonamento, mas eu ainda tô cego. Aí, ao longo da trajetória, eu acho que eu vou ser perfeito amanhã, né? Eu tô achando que eu vou ser perfeita amanhã. Aí começam as lutas, porque eu achei que eu ia ser perfeita amanhã. Aí, de repente, aquilo que eu achei que eu já tivesse vencido e já tinha virtude, de novo. Uma mãe colérica que, de repente, perde a paciência com os filhos num dia e no outro dia. Um melancólico que é perfeccionista e aí repete o mesmo erro, e aí como que eu fui capaz disso e etc. E aí vem um outro desespero, que fala assim, eu nunca vou chegar no céu. Gente, eu nunca vou chegar no céu, eu sou péssima. E agora acabou minha vida, eu nunca vou chegar no céu, eu vou pro inferno. E aí, né? E aí vem o desespero. Mas depois vem uma terceira fase, ou talvez a quarta, quinta, sexta, né? Porque tem várias etapas aí no meio. A fase que a gente compreende que não importa o que nós façamos, nunca vai ser suficiente. A gente nunca vai ser. Nem o pezinho, nem o desamarrar sandálias, como dizia São João Batista, né? Eu não sou digno nem de desamarrar sandália, quanto mais de estar
com o rei no castelo dele. Se eu não sou digno nem de desamarrar a sandália, quanto mais ser merecedor de sentar na mesa celestial, quanto mais ser merecedor de abraçar ele como meu pai, como meu rei, como meu pai, não mais do que rei, né? Porque o rei ainda é servo, mas é meu pai. E aí vem uma fase que é o quê? Que é perceber que nunca vai ser por justiça, que sempre vai ser por misericórdia, que o bom ladrão, ele não foi pro purgatório, mas se nos 10 minutos anteriores, até o 10 minutos anterior à crucificação, ele tinha talvez matado alguém, talvez cometido crimes terríveis, mas ele confiou na misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus falou pra ele, não falou pra ele, tu vai pro purgatório pra pagar tuas penas e depois tu vai estar lá comigo. Jesus não falou isso pra ele. Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então é isso que a gente precisa entender e confiar. Confiar na misericórdia, que não importa o que eu faça. É claro, eu preciso me esforçar porque eu quero estar agora com meu pai, eu quero estar pertinho dele, agora, já agora. E se para estar pertinho dele eu preciso estar em estado de graça, e para estar em estado de graça eu preciso ser, cada dia, buscar o belo, o bom e o verdadeiro, então eu vou me esforçar para isso, porque eu já quero estar agora usufruindo disso, eu já quero estar agora pertinho do meu pai, por amor. Não por obediência, por amor, por beleza, porque eu busco a beleza, porque eu sei e eu confio, não porque eu tô tocando as chagas como Tomé, mas porque eu confio que é a minha felicidade já aqui e mais ainda na vida eterna. Então, se eu entender isso, que é por misericórdia, até eu ensinar a amar o meu filho a amar, vai ser mais fácil. Até eu ser uma mãe ou uma filha melhor vai ser muito mais fácil, porque eu entendo que não é por mim mesma, que não é pelos meus méritos que eu vou vencer as minhas inclinações. É pela graça de Deus, é por pura bondade e misericórdia de Deus. Não é porque eu sou boa, mas é porque Ele é bom. Não é porque eu sou misericordiosa, é porque Ele é misericordioso. Não é porque eu sou justa, mas é porque Ele é justo e age através de mim e age por mim. Então entendam, o amor de Deus precisa ser... Quer dizer, a gente não vai perder esse amor de Deus nunca, jamais. Então não é nem conquistado, eu diria, né? A gente não precisa nem conquistar o amor de Deus, porque a gente já tem o amor de Deus. Mas é estabelecer um relacionamento íntimo com Ele. É cultivar esse amor, é estar cada vez mais próximo dele, porque ele é educadíssimo, ele não vai invadir a nossa vida, ele vai bater na nossa porta. E é a gente que tem que bater na porta dele muitas vezes, né? É ele que está nos esperando todos os dias, é ele que está nos esperando para nos amar todos os dias numa oração, num sacramento, numa missa, numa confissão para nos perdoar. Então é isso que a gente precisa entender, que ele é o Pai amorosíssimo que nos espera sempre. E que é esse Pai amorosíssimo, que é exigente, sim, porque Ele nos ama, que ensina a ser, como ser um bom pai. E no caso de Nossa Senhora, porque Ele quis nos dar um modelo de mulher, nos ensina como ser uma boa mãe. Vocês imaginam Nossa Senhora chata? Não, convenhamos. Dá pra imaginar Nossa Senhora chata? Dá pra imaginar Nossa Senhora chegando lá e pegando a louça e jogando na cabeça das crianças e xingando elas porque elas não lavaram a louça? Não dá pra imaginar Nossa Senhora fazendo isso. É claro, Nossa Senhora tinha toda a graça de Deus, mas é isso que Ele nos oferece, é toda a graça dele. Então, se Ele nos oferece toda a graça dele e nos oferece Nossa Senhora, modelo de mãe, que tinha toda a graça dele, é isso que a gente tem que mirar e saber e confiar que é possível, dia a dia, tijolinho por tijolinho, né? Errando e acertando. E no fim das contas, se vocês tiverem ou forem pais ou mães humildes, se vocês forem humildes, o filho vai compreender, vai perdoar. E aqui eu termino essa live com uma historinha de São José Maria Escrivá, linda demais, que me emociona. Contei hoje de manhã, ouvi isso de uma auxiliar que presenciou essa história. Olha que bonito. São José Maria Escrivá era colérico e muito exigente com seus filhos, né? Ele era muito exigente, né? Com ordem, com cuidado, com zelo. Ele era muito cuidadoso.
E aí o que aconteceu uma vez, né? Ele chegou na cozinha e eu não lembro exatamente o que foi, mas tinha alguma coisa desordenada. Eu não lembro se era pinguinho de café no chão. Tinha alguma coisa ali que estava fora do lugar. E aí ele chama a atenção delas. Fala, minhas filhas, vocês têm que cuidar mais, né? Enfim, ele chama a atenção delas de forma dura. E aí ele sai e aí ele fica meditando, né? Claro que aqui a gente tá conjecturando o que passou pelo coração dele. Mas o que ele fez um tempo depois? Ele volta para a cozinha, ele se ajoelha e ele pede perdão para elas, porque ele fala, minhas filhas, eu sei que vocês precisam cuidar mais, mas o padre precisa ter mais caridade. Me perdoem. Gente, olha um santo sendo humilde. O que ensinou para aquelas filhas? Ensinou sobre caridade, ensinou sobre o amor, que o amor é maior do que a justiça. Ensinou para elas que elas precisavam cuidar sim, mas que a forma como ele corrigiu, ele estava pedindo perdão não por ter corrigido, mas pela forma como ele tinha corrigido. Por quê? Porque ele não considerou que talvez não deu tempo, que talvez elas estavam apressadas, que talvez a garrafa térmica estava vazando. Pode ter acontecido tantas coisas para que aquele pinguinho de café estivesse ali no chão, elas podiam não ter visto. Então, ele deve ter se dado conta disso, que a forma como ele usou para corrigi-las não foi legal, foi injusta, poderia ter sido injusta. E aí ele volta, se ajoelha e pede perdão. Não é que a correção estava errada, porque realmente elas precisam cuidar mais, mas a forma com que ele fez isso foi sem caridade. De novo, justiça sem caridade é injusta. Levem essa frase para a vida. Deus é caridoso e justo. Deus é bom e compassivo. E Deus é muito mais misericórdia do que justiça. Ele é justo, o amor é exigente, mas ele é muitíssimo mais misericórdia do que justiça. Foi isso que ele disse para Santa Faustina. Então é isso que a gente precisa levar para nossa vida, tá? E vocês, como mães, não sejam mães chatas. Sejam mães que são exigentes, mas que são muito mais amorosas do que exigentes. Isso sim vai ser um filho de sucesso. Ele pode trabalhar e ganhar um salário mínimo, mas se ele for feliz, se ele se sentir amado por Deus, ele vai para o céu. E aí sim você cumpriu a tua missão. Essa é a tua missão, é ensiná-lo a amar, para que ele vá buscar esse amor da fonte e para que ele encontre esse amor um dia na eternidade. Isso é uma mãe de sucesso, isso é um filho de sucesso. Então, levem isso para a vida de vocês, compartilhem essa live se vocês têm amigas mães, vai ficar salva. Vou botar no YouTube depois para vocês compartilharem. Não só compartilhem com as mães, compartilhem com os filhos também, porque todo mundo já teve, né? Os pais não são perfeitos, e isso que a gente precisa entender, que nós precisamos meditar no amor de Deus, que nós precisamos meditar na falta de amor que talvez eles tiveram, os nossos pais tiveram, para conseguir perdoar verdadeiramente, para conseguir amá-los verdadeiramente e para, quem sabe, ensinar a amar nós mesmos. Desculpem. Talvez nós não aprendemos a amar com eles, mas nós podemos voltar e ensiná-los a amar, porque agora a gente tem o amor da fonte e a gente conseguiu aprender e pode voltar e fazê-los se sentir amados, né? Por que não? A gente pode quebrar esse ciclo e recomeçar, né? Recomeçar de uma vez por todas, tá bom? Que bom, Renata, que bom que tocou, fico feliz de estar de alguma forma compartilhando coisas que são muito pessoais, que são reflexões muito pessoais, mas que eu percebo que quando eu falo nos atendimentos individuais faz sentido, cura, né? Eu falo que eu sou doutora de corações, então a única coisa que eu sei é tratar coração, e como os corações estão feridos, acaba que, e a linguagem do coração é a simbólica, acaba que faz muito sentido o que eu falo, e tem muitas pessoas que de fato têm recomeçado na vida, enfim, né, tem dado muito resultado os atendimentos, então fico muito feliz em ajudar de alguma forma, tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Um beijo, Dea! Que bom! Maria, uma das melhores lives que vi. Que linda! Muito obrigada, muito obrigada. Espero que seja graça de Deus, né? Espero que tudo que eu tenha falado tenha sido inspiração e que ajude vocês de alguma forma. Vamos lá. Um beijo, gente! Um ótimo dia para vocês!